Salve, salve, gente amiga transportadora de todo o Brasil. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Agentes da Mobilidade no YouTube. A gente vai conversar hoje sobre a realidade operacional e financeira aí das empresas de ônibus da cidade de São Paulo. É a principal capital do país, aí, principal cidade de operação urbana, aí, de transporte urbano. Vamos conversar com o Francisco Cristóvão, que é do SP Urbano. Seja bem-vindo, Cristóvão. E com a gente nesse papo está novamente o publisher da revista Autobus, Antônio Ferro. Seja bem-vindo também, Ferro. Vamos falar um pouquinho com o Cristóvão aí. Hoje é dia de saber se São Paulo está bom mesmo, se não está, se tá. Tem empresário chorando lá também, né, Ferro? Pois é, Renato, obrigado mais uma vez aí pelo convite e tenho a certeza que o Cristóvão vai nos dar muita informação, muito dado relevante aí. Não, vamos lá, vamos ver. Francisco, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. E a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte. A semana passada a gente conversou com o Otávio Cunha da NTU, e o Otávio deu um panorama muito nebuloso aí para as operações de transporte urbano no Brasil. Inclusive, a NTU vem divulgando aí uma série de dados, consórcios operacionais, empresas que estão parando aí, interrompendo a atividade. Eu queria saber de você, principal capital aí, ônibus pra caramba em São Paulo, qual é a realidade das empresas de transporte urbano de São Paulo? Bom, eu queria começar agradecendo, cumprimentando o Renato, cumprimentando o Antônio Ferro, agradecendo a oportunidade que a gente tem aí de trocar algumas ideias a respeito desse assunto, né, que é o nosso dia a dia. Eu começo endossando, sem dúvida nenhuma, as palavras do Otávio Cunha. Né? Eu também faço parte da nossa Associação Nacional, da NTU, e tenho compartilhado, né, as discussões, os dados, as informações que chegam para nós lá a respeito do que está acontecendo Brasil afora. Nós temos, para você ter uma ideia, ligados à NTU, alguma coisa como 800 empresas espalhadas, né, por esse Brasilzão aí de nós todos aí. E a situação é muito grave. E é muito grave, por quê? Porque a grande maioria, né, dos sistemas de transporte por ônibus das capitais, das cidades de médio porte e tal, eles são no que nós denominamos sistemas tarifados. Em outras palavras, né, a arrecadação, a receita das empresas depende única e exclusivamente da tarifa, né, daquilo que é cobrado dos passageiros. Bom, se, né, nessa pandemia nós tivemos uma queda, né, de passageiros, que lá no começo, para você ter uma ideia, chegou, né, a 60% de redução de demanda, né, como é que as empresas podiam continuar operando, mantendo, né, a operação das suas frotas? E aí cabe, né, um parênteses. As empresas, às vezes, tentaram, né, fazer um equilíbrio entre oferta e demanda, mas não conseguiram, por duas razões. Primeiro, nós estávamos num ano eleitoral. Então, os candidatos a prefeito, ou porque né, eram candidatos à reeleição, ou porque queriam fazer os seus sucessores, não permitiam que as empresas reduzissem frota. E quando isso acontecia, as organizações, associações de bairro entravam com um pedido de sentença judicial. E os juízes também determinavam, né, que operação plena da frota. Então, como é que você pode ter uma redução de 60% da receita e manter a operação da frota plena? No começo, as empresas foram, né, procurando se adaptar a esse novo normal que a gente chamava, né? Tivemos que enfrentar todo aquele processo que vocês acompanharam muito bem, né, das novidades de álcool gel, colocar álcool gel dentro dos ônibus, álcool gel nos terminais, fazer, né, sanitização e higienização dos ônibus em cada partida de início de viagem, essas coisas todas. Então, nós estávamos lutando com uma série de novidades e, ao mesmo tempo, vendo o caixa abaixar cada dia mais. E aí, o que começou a acontecer? Algumas empresas não deram conta e efetivamente entregaram o serviço.
E eu diria para vocês, sem medo de errar, que nós já temos assim mais de 40 empresas distribuídas no Brasil todo, obviamente, que entregaram um serviço. Algumas fizeram isso de maneira amigável, né, foram lá para o poder concedente, para a prefeitura e disseram, ó, assim eu não tenho mais condição de operar. Às vezes até oferecer, olha, eu posso continuar operando mais aí uns dias, mais um mês, até que a prefeitura faça uma contratação emergencial de alguém que se dispõe a operar. Né? Porque operar no modelo, né, de remuneração pela tarifa, ninguém queria mais. E aí também, né, nós estamos hoje vivenciando um momento muito interessante, que algumas cidades estão licitando, né, os seus sistemas. E, invariavelmente, essas licitações têm dado vazias. O que nos sugere o seguinte, ou mudamos o modelo de contratação, de remuneração, de operação, ou então, do jeito que estava, nós não vamos conseguir mais operar. Eu preciso fazer, por uma questão de justiça, um reparo aí nessa fala minha, que é o seguinte, nós temos algumas cidades, 3 cidades, que, né, São Paulo, Curitiba e Brasília, onde o impacto da queda da demanda e, consequentemente, da remuneração não foi, né, tão forte. Por quê? Porque nessas cidades, a remuneração pela prestação do serviço não é pela tarifa, é por aquilo que nós denominamos serviço pelo custo. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos praticamente 13 mil ônibus, né, circulando na cidade, agora com uma oferta um pouquinho reduzida, nós estamos com 90% mais ou menos dessa frota em operação, para uma demanda que caiu para 40%, né, do período pré-pandemia, mas agora vem recuperando, nós já estamos com quase 65% da demanda anterior à pandemia, né, mas oferecendo uma quantidade de lugares, né, quer dizer, uma oferta de transporte muito maior do que aquela que nós estávamos acostumados a oferecer. Por que razão, basicamente? Primeiro, para evitar aglomeração, na medida do possível, né? Eu também tenho insistido muito nisso, né? Alguns formadores de opinião acusam o transporte como motivo da aglomeração. Não, nós não somos o motivo da aglomeração. Diga-se passagem, nós somos parte da solução do problema. Não somos nós que geramos a aglomeração. A aglomeração acontece por outras razões. Problema de escalonamento de horário, concentração, né, muito grande, né, num curto período de tempo, o pico da manhã e o pico da tarde um pouquinho mais dilatado, mas o pico da manhã é extremamente concentrado. Nós temos aqui em São Paulo mais de 800 mil viagens no pico da manhã, entre ali 5h30 e 7h30. Em 2 horas, nós transportamos quase que 30% do que nós transportamos no dia todo, para você ter uma ideia. Então, tem essa concentração muito grande. Agora, independentemente das questões aí operacionais, etc., a questão da remuneração é que aqui em São Paulo, desde 1989, desde o governo Erundina, né, foi implantado um sistema chamado Sistema Municipalizado, onde as empresas trabalham, né, e recebem, né, como pagamento, né, por uma planilha de custo. Nós não temos nada. Aqui em São Paulo, nós separamos muito bem custo de tarifa. Custo é um problema de engenharia e de economia. Não tem o que discutir. O consumo específico de um determinado veículo, e o Antônio Ferro conhece isso melhor do que ninguém, é o consumo de um veículo Mercedes, de um veículo Scania, de um veículo da Volvo, etc. Ele é específico, é só ir lá e medir. A gente sabe quantos litros de óleo diesel são consumidos por quilômetro. Quanto que a gente gasta com peça, A mão de obra é só pegar a convenção coletiva, né, que a gente assina todo ano com o Sindicato dos Trabalhadores, você vai ver quanto é que é o custo horário. Né? Então, custo é uma questão que eu costumo dizer de engenharia e de economia. Tarifa é uma questão política e social. Tarifa é uma definição do prefeito. O prefeito é que pode fazer, né, uma política de transporte, é assim que eu prefiro chamar. Eu detesto, né, ter que me referir a essa situação como política nos transportes. Né? Então, não. Ele pode muito bem fazer uma política de transporte, né, oferecendo, né, à população da cidade que ele administra, né, preço por as mais variadas situações, preço por horário, ele pode, por exemplo, promover integração de modos, né, aqui em São Paulo, do metrô, do trem com o ônibus, e não cobrar essa integração.
o indivíduo paga uma tarifa da origem ao destino da viagem, independentemente de quantas transferências ou baldeações ele precisa fazer, tudo isso é política de transporte. E outra coisa é a questão social. O prefeito, mais do que ninguém, sabe como é que distribui a sua população, né, no que diz respeito à faixa de renda. Então, ele diz, olha, se a faixa, né, de renda que eu tenho utilizando o transporte coletivo é a C e D, esse pessoal não pode gastar mais do que 20%, né, do seu salário em transporte, ele deixa a tarifa num patamar mais acessível à população. Mas, quando a tarifa não cobre o custo da produção do serviço, entra aí o subsídio. E é bom que se diga, é uma questão conceitual também que eu bato com muita firmeza, é o seguinte: o subsídio é ao passageiro. As empresas não são subsidiadas, elas são remuneradas por um serviço prestado, cujo custo nasce de uma planilha que tem os valores todos muito bem especificados. Insisto, custo é questão de engenharia e de economia. Põe lá, divide e diz, olha, para você ter uma ideia, aqui em São Paulo, o custo para transportar um passageiro hoje é de R$ 7,16. Isso é quanto custa. Como é que a gente calcula isso? Muito fácil. Tudo, né, toda a frota, e essa frota, como eu disse, ela tem os custos fixos, os custos variáveis, ou seja, custos que dependem se ela está rodando ou não. O combustível, o pneu, as peças, etc. Depois nós temos os custos fixos, a depreciação, a remuneração, a mão de obra, etc. E tal. Aí vem lá os tributos e tal, e inclusive a remuneração do operador, que não supera 5%, né, do custo total. Bom, aí, calculado o custo, então, o prefeito fixa a tarifa e vai buscar a diferença no subsídio. Para subsidiar quem? Os passageiros. Então, aqui em São Paulo, o estudante não paga, o idoso acima de 65 não paga, né? O integrado não paga, que é aquilo que eu já mencionei, o cidadão faz o seu deslocamento origem-destino, né, com o pagamento de uma única tarifa. Às vezes ele usa 2, 3, né, ônibus para fazer a sua viagem completa. Bom, do ponto de vista do usuário, ele paga uma tarifa, mas do ponto de vista do prestador do serviço, da empresa operadora, cada vez que o passageiro passa lá e passa na catraca, né, é um passageiro transportado. Então, é por isso que o sistema de São Paulo, de Brasília e de Curitiba, os sistemas estão numa condição muito melhor do que o resto do país. Única e exclusivamente porque houve uma separação do que é custo e do que é tarifa. Custo é uma questão de eficiência, é a responsabilidade do operador. Tarifa é uma questão política e social, o prefeito é que vai definir o valor dela. Bom, e isso é que nos dá a condição aqui em São Paulo, e isso não é recente, né? Eu já fiz menção, isso vem lá da administração da Erundina. Nós tivemos um período de contratação chamada Lei da Municipalização, que se baseou na Lei 11.037, então foi um modelo. E era o custo, vamos dizer, na verdade a remuneração era por uma taxa de administração sobre o custo e tal. Depois veio, na época da Marta Suplicy, uma nova licitação, e foi feito de novo, né, o processo de contratação, e aí a remuneração, ela se dava, né, que a gente chamava por passageiro, mas pegava o custo, dividia pelo número de passageiros, e aí se a empresa transportava mais ou menos passageiro, ela recebia mais ou menos remuneração. Foi uma forma encontrada de estimular que as empresas transportassem cada vez mais, ou seja, que fosse buscar passageiros novos. Nessa última licitação que nós tivemos em 2019, né, que é o contrato vigente agora, aí mudou mais ainda, certo? Agora a remuneração, ela não depende do passageiro, o passageiro é apenas uma referência, nós temos que atingir uma determinada demanda, né? Se a gente superar aquela demanda, né, a gente não ganha mais, e se a gente não atingir aquela demanda, a gente é descontado, né? Porque é para estimular também que as empresas busquem eficiência, busquem transportar o maior número de passageiros possível dentro do padrão de qualidade que a prefeitura especifica. Então, está aí a explicação por que, né, os sistemas de São Paulo, Brasília e Curitiba estão numa situação muito diferente daquela das demais cidades do Brasil afora. E isso é que está nos motivando a uma grande discussão, de novo, o Antônio Ferro está participando disso, né, que é a busca de um marco regulatório, para que agora a gente tenha uma base jurídico-legal capaz de
permitir que as novas contratações, que as licitações que serão feitas agora, consigam separar custo de tarifa. Vamos buscar receitas extraordinárias, receitas acessórias, vamos buscar outras fontes de custeio para a operação e até para, né, os investimentos. E separar, não considerar que isso tem que vir do bolso do coitado do usuário, porque ele não tem mais capacidade de pagar, né? Ele já atingiu o limite. E aí, se o custo ainda é mais alto, como é que vai fazer? Né? Francisco, a gente vai falar de receita extratarifária, que é até um exercício, e a NTU também bate muito nesse assunto. Só que eu queria passar para o Ferro fazer uma pergunta, porque com base nessa sua explicação aí do modelo de operação, já tem muito gancho aí para ele. Tem muito material aí. Você falou no começo da tua explicação aí a questão da remuneração, né, Cristóvão? Eu vou citar um exemplo. São José dos Campos lançou uma licitação há poucos dias, há poucos meses, em que separa o quadro de operação e o quadro de investimento. Perfeito. E essa licitação deu vazia, não houve interesse. Isso aí é algo novo em que, vamos dizer assim, assusta um pouco quem quer investir nisso aí? Não, isso eu gosto muito de comentar esse assunto, é o seguinte, quando a gente vê modelos lá fora, a gente tem que examinar com devido cuidado. Nem tudo que funciona lá fora, a gente pode copiar e implantar aqui. Esse modelo existe, por exemplo, na Inglaterra, onde existem empresas que cuidam, né, da compra do equipamento. Então, eles é que vão atrás do financiamento, eles disponibilizam para a municipalidade o equipamento necessário. Então, eu quero um ônibus com tais e quais características, com ar-condicionado, com tudo o que você quiser. A empresa vai no mercado e diz, olha, eu tenho demanda para essa frota, certo? Aí ela faz uma licitação, empresa privada, faz uma, né, ou às vezes um fundo de investimento, faz uma licitação e tem a frota. Aí a prefeitura contrata a operação. É uma outra empresa, é uma simples operadora. É alguém que pega, tripula, como a gente costuma dizer, né? Cuida da tripulação, pega, né, o motorista, né, onde isso existir, praticamente não existe lá fora mais essa questão de motorista e cobrador, quase sempre só é o cobrador, mas você tem também, né, todo o pessoal de manutenção, pessoal administrativo, pessoal de fiscalização, de planejamento e tal. E isso é uma outra empresa que cuida. Então, eles separam isso. Esse modelo existe lá fora, existe na Austrália, existe na Inglaterra e tal. Quando você pega um modelo desse e traz aqui para o Brasil, que foi a tentativa lá de São José dos Campos, cuidado, examine, certo, isso com devido cuidado. Até onde eu sei, eu não acompanhei tão de perto assim, mas as notícias que me chegaram é que, na verdade, se você tivesse feito um modelo unificado, você ia juntar, por exemplo, eu vou simplesmente jogar número, 5, né, é o custo do CAPEX, vamos dizer, né, do capital que você necessita para os investimentos, e outros 5, né, é o OPEX, é o custo operacional, certo? Bom, 5 com 5 dá 10. Se você licitar uma única empresa, você tem que estar preparado para pagar 10. Se você fizer essa licitação separada, você tem que estar preparado para pagar os mesmos 10, 5 e 5, né, para fontes diferentes. Então, o que eu acho é que a gente tem que examinar com muito cuidado, porque em São José dos Campos se tentou um modelo diferente. Eu não gosto de rejeitar e de criticar modelos novos, eu acho que nós temos que buscar sempre a inovação. Algumas coisas que, né, propuseram lá são muito interessantes do ponto de vista de melhorar o desempenho da frota, com, né, corredores com faixa de domínio exclusivo, com um veículo elétrico, né, quase que no modelo que foi proposto aqui em São Paulo muito tempo atrás, chamado, né, o VLP, Veículo Leve sobre Pneus, né, que é um pouquinho diferente do BRT, né? Lá em São José dos Campos ainda era um BRT, mas uma coisa mais sofisticada, coisa de padrão bom, né? Mas faz as contas, põe o valor. Não tem mágica, não tem mágica. Serviço de qualidade custa mais. Você não consegue o serviço de qualidade pagando menos. Aliás, em nada na vida da gente. Você consegue comprar uma camisa melhor do que essa que você está vestindo por um preço menor? Certo? Não, se você conseguir, é mágica, ou você consegue uma vez na vida, certo? Mas isso não se repete, né? Então, assim,
O modelo de São José dos Campos merece ser analisado e assim, né, eu não quero criticar de forma nenhuma. Onde é que não deu certo? Então, corrija aquilo que não deu certo para fazer dar certo, porque tem muitas melhorias ali em São José dos Campos que podem ser implantadas em outras cidades. Como eu já disse, são várias as cidades que estão passando por processo de renovação dos contratos, novas licitações, tal. Então, vamos incorporar, né, as boas experiências, as coisas boas, porque elas serão necessárias. Nós estamos num cenário completamente diferente, né? Passada essa fase da pandemia, não adianta, as coisas serão diferentes mesmo, né? Surgiram aí essas coisas do home office, né? dos transportes por aplicativo, e nós não podemos negar esses avanços, né? O que nós temos é que incorporar esses avanços para o nosso negócio. O nosso negócio não é operar ônibus, o nosso negócio é assegurar o deslocamento da população de um ponto, né, conforme o seu desejo de viagem, é levá-lo da origem para o destino, da melhor maneira, mais rápida, mais confortável, né? E se eu tiver isso, pode vir as concorrências, pode vir aí os Ubers da vida, pode vir as bicicletas, o patinete, pode vir o que você quiser. O cidadão é meu cliente porque eu consigo prestar o melhor serviço para ele. Mas para fazer isso, doutor, eu preciso de muita engenharia.